Começamos aí, Ademir Quintino. Para quem está só nos ouvindo e não está nos vendo, quem está na tela é o camisa 77, Gabriel Brazão. Ele tá com a preta, ó, da do camisa de goleiro. Ele tá com a opção preta, ó, nessa foto. Vitão, ele começou hoje meio estranho, o Gabriel Brazão, viu? Dando umas saídas estranhas. Aos 24, o Neymar errou um passe e proporcionou um contra-ataque, ele saiu no pé do Andrés Gomes. Foi o principal momento dele no primeiro tempo aqui nas minhas anotações, Vitor. No segundo tempo, ele também teve uma participação legal aos 42 minutos, mas ele quase entregou, cara. Hoje não foi o Brazão que a gente tá acostumado a ver, não, mas graças a Deus, não precisou, Vitor. Essa é a minha opinião. Quero ouvir a sua. Pois é, né? E aquele momento ali, eu acho que os goleiros, tu tá muito atento a essa mudança de regra, né? Porque ainda há algo que eu acho que vai precisar ser ajustado, né? Que o árbitro ele começa a fazer as contagens dele depois do apito ou do sinal. E aí, em alguns momentos, isso pode confundir, né, Demir? Porque o torcedor já começa, até na Vila, né? O pessoal tá fazendo contagem e tal. E o Brazão, hoje, por exemplo, teve um vacilo ali que fez com que o Neymar ficasse fora durante 1 minuto, né? Tem que tomar cuidado, até porque... Exato, Vitor, exato. O Cuca reclamou muito com ele. Porque é um vício que os goleiros têm, né? A gente sabe muito bem disso. Acontece muito, né? Agora vai parar com isso, né? Quando um jogador, por exemplo, até tá trocando a chuteira, o goleiro cai, né? Para não ficar com um a menos no jogo. Então isso vai diminuir essas questões. Eu acho que teve um lance até que o Neymar pensou em dar uma segurada ali numa pancada que ele recebeu. Ele voltou, acho que ele lembrou e voltou rápido para o campo. O Brazão, quando teve a necessidade de contar com ele, foi num chute para mim, do Piton, né? Que recebeu uma passe nas costas do Cavadinho e ele conseguiu defender. Um chute que foi pelo alto. E uma jogada que ele sai no pé, né? Do jogador adversário. Eu acho que foi até essa aí que ele chocou o ombro. Que nessa situação, assim, de sair com explosão e coragem, arrojo, eu vejo como um ponto forte dele, né? Eu ainda acho que na reposição ele precisa melhorar, mas não vou deixar de citar que hoje ele deu um lançamento perfeito para o Cavadinho. Verdade. E como Victor, eu sempre verdade. pego no pé com relação a isso, né? Hoje ele fez algo que ele não faz sempre, né? Foi um baita de um lançamento, um lance que ele até demorou, ele fazia sinal para o Barreal correr e acertou no ponto futuro, né, Demir? Que foi bem interessante. O fato de ter sido zerado, né, é a comemoração do goleiro, né, Demir? Não tomou nenhum gol, tá ótimo. Igor Vinícius, camisa 18 na tela, para o meu lateral direito, Ademir Quintino. Vou dar 2 descontos para ele, porque uma, tá sem ritmo. 2, o Cabadeiro não ajudava na recomposição defensiva. Teve uma bola no primeiro tempo que eu vi a merda agarrar, Vitor. Aos 44 minutos, ele não acompanhou o Piton e o meia do Vasco meteu a bola entre linhas. O Igor Vinícius não pode marcar o lateral e o ponta, cara. Aí não dá. Tava jogando ali o Colídio. Apesar de jogar com a 9, ele tava aberto pelo lado esquerdo. E faltou pouco, cara, pro Piton não marcar o gol aí nas costas do Igor Vinícius, mas eu digo, a culpa não era dele. Mas eu não gostei dele não, Vitor. Ainda não me transmite confiança defensiva. No segundo tempo melhorou um pouco. É isso. Eu vejo que a maior necessidade do Santos com relação às laterais é a esquerda e não a direita, né? Então, citando aí jogador na lateral direita, quando na esquerda só tem um, que inclusive tá suspenso aí para Sul-Americana, né, Demir? O Escobar. E na lateral direita, eu acho que o fato de ter uma briga pela posição entre o Igor Vinícius e o Gabriel Menino, eu acho interessante. Porém, Ademir, até por uma questão de sequência, uma das coisas que eu teria feito hoje, Ademir, para dar até uma questão de uma sequência mesmo, era ter colocado o Davizinho, sabe, Ademir? Para dar uma continuidade com relação... Não digo assim, se ele não quis colocar de titular, tudo bem. Mas poderia, para dar uma continuidade, Ademir, sabe? O moleque se estabelecendo, entrou bem, ganhou confiança. Porque eu acho que é assim que você forma atleta, tá? É assim que você vai formando o atleta. Ele vai bem, ele ganha confiança, ele entra no outro jogo, até porque eu acho que o Igor Vinícius não estava muito bem, né? E acabou não acontecendo, enfim. Mas o Igor Vinícius, como eu sempre disse, né, Ademir?
Se ele jogar um jogo bem, o próximo já não espera tanto, né? Porque ele é um jogador que na carreira inteira oscilou, né? Olha ele aí, Ademir. Aí eu vou ter que arrumar a foto dele de Van Dijk, Ademir, de rabinho de cavalo. O agora Gente, zagueiro Willian Arão. pra quem me acompanha aqui, pra você ver que eu não persigo o jogador. Critiquei muito ele no meio campo. Mas critiquei mesmo, porque eu acho que, a minha opinião é essa, eu acho que ele merecia crítica. E pedi muito pra ele voltar pra zaga. Fez 2 bons jogos, tá? Apesar de ter falhado no primeiro gol contra o Macará, depois ele se recuperou na partida. E hoje fez uma brilhante partida. Teve uma hora que eu achei que ele já tinha tomado o come do Colídio e ele mostrou recuperação na zaga. No jogo aéreo ele vai bem, tanto ofensivo como defensivo. É essa a posição dele. Se ele vai continuar titular, não sei, porque o Veríssimo uma hora vai voltar e a liderança técnica da zaga é o Veríssimo. Eu não sei se o Arão vai para a esquerda ou vai manter o Luan Pérez, que é canhoto. Mas tem jogado bem na zaga. O fim de carreira dele é nessa posição. Ele é muito mais útil de zagueiro do que de volante. E as partidas estão mostrando isso, Vitor. Para mim ele fez um grande jogo hoje. Não só pelo gol, tá, Vitor? Até falei de um lance aí que ele se recuperou. Achei que ele foi bem. Não, se tu, por exemplo, se tu fizer colocar na balança aí o gol que ele falha, né? O gol que ele faz, e o que sobra é positivo. Tem um fator aí com relação ao Arão, porque mesmo ele sendo um zagueiro lento, ele é mais inteligente que o Adonis. E muitas das vezes é a decisão errada que provoca uma situação, né, digamos, até de gol do adversário. Claro que numa situação de mano a mano, uma zaga desprotegida, uma linha alta, vai ser ruim para ele, mas vai ser ruim para quase todos os zagueiros do Santos, vamos falar a verdade, né? O Veríssimo também é mais rápido do que ele, mas não é veloz. O Veríssimo não é um cara com a mesma leveza que ele teve antes. O Luan Pérez eu acho que está mais ou menos no mesmo patamar aí, se é que dá para chamar assim, de velocidade. O Ananias é um pouco mais rápido, mas não dá para chamar de zagueiro veloz nenhum deles. Mas assim, Ademir, a bola não queima no pé, ele não se desfaz da bola. A última opção do Arão é dar chutão, quando entrar na defesa, ele tenta sair saída boa de bola. Eu acho que esse é um ponto que faz muita diferença. Porque com o Adonis ali, assim, acho que assim, não tem nem margem para comparação entre o Ilharão e o Adonis, né? Não dá, né? Eu acho que aí não dá nem para, não precisa nem a gente estar aqui comparando. Mas agora com a volta, quando tiver o retorno do Veríssimo, é uma situação que digamos assim, boa, porque tem posições que o Santos não tem nem briga. Se ele tiver, eu tô na dúvida se eu jogo com o Arão e Veríssimo, não vai ter essa dúvida que o Veríssimo é titular. Mas ele pode pensar, será que o Arão não pode jogar do lado esquerdo? Ele pode pensar nessa alternativa. Perfeito. Ele pode pensar nessa alternativa. Ele tem agora uma alternativa. Porque o Arão no meio campo, agora com o retorno do Gustavo Henrique, eu vejo que o Arão deve se fixar na zaga, Demir. Porque com o Gustavo Henrique voltando, o Gustavo Henrique, ele não é um cara técnico, não é um cara que tu vai esperar dele um grande passe ou coisa do tipo. Você tá falando do menino volante, né, Vitor? Isso, só que ele, o Ademir, ele tem aquela velocidade. José Cleidiano chegou assim. Ele tem aquela velocidade para fazer as perseguições, para fechar espaço. Eu prefiro ter um volante desse, sabe, Ademir, um limpa-trilho ali, como era o Adriano Pagode, do que um cara mais lento, porque ele e o Schmidt junto é um problema. Ele Arão e Schmidt junto, como o Santos já teve em outras situações, 2 volantes lentos juntos, né? Eu só acho que assim, né? Ele não gosta do Oliva, viu, Ademir? Eu sinto que o Cuca coloca o Oliva, não sei se ele é meio contrariado, tá? Hoje de novo ele botou o Oliva um pouquinho à frente do Schmidt. Não gosto do Oliva de segundo volante, eu prefiro ele de primeiro, Vitor. Luan Pérez, camisa 14 na tela, fez até gol, Ademir, como tu disse, né? Trocentos jogos, né? Gol não é lógico, né? Ele não tá ali pra fazer gol, né, gente? Vamos ser sinceros. Vitor, tu vê como é que é a vida, né? Ele fazia um bom jogo, tá? Mas, eu anotei aqui, aos 15 minutos, o Andreas Gomes, num drible só, levou ele, o Escobar, e cruzou. E o Robert Renan furou. Se saísse 1-0 aqui, o jogo é outro, o Vasco de repente até ganhava o jogo, nós estávamos aqui largando a porrada no Luan Pérez, justamente. Mas ele continuou fazendo o bom jogo dele e foi premiado com um gol aos 36 minutos, depois do Neymar bater uma falta. O Léo Jardim, que foi o pior jogador da partida, entregou 2 gols, goleiro do Vasco, que é bom goleiro, tá? Mas hoje não estava num dia feliz. E ele estava lá no lugar certo, de pé esquerdo, estufou a rede. Eu fico feliz pelo Luan, porque ele tá recuperando o bom futebol que tinha perdido. Ele falhou contra o Botafogo aí na volta da Copa em 2 gols, Vitor, 2, né?
Verdade. Ele bem, o Santos tem um cara à disposição ali pelo lado esquerdo bem. Eu fiquei feliz com o gol dele, eu acho que ele jogou bem, Vitor. Só teve essa falha aí no lance que o Andreas Gomes leva ele e o Escobar e cruza pro Robert Renan furar. Eu vejo até o Luan Pérez, eu acho até que nessa questão, né, na comparação que a gente está fazendo, eu vejo até que ele agora, nesse momento, está um pouco atrás do Arão pela sequência, né? Talvez até seja feito esse teste de jogar o Arão do lado esquerdo e o Veríssimo do lado direito. Eu não sei como vai ser o time de terça-feira, tá, gente? É terça-feira, né, David? Quinta, Vitor, quinta-feira. Terça-feira, o quê? Quinta-feira, o jogo que a gente não sabe de que maneira que ele vai escalar, né? Porque, se vocês vão lembrar, ele trocou a zaga, né? Era uma zaga, aí o Veríssimo machuca, ele troca a zaga e manteve. O Ananias e o Lucas se machucou. Agora não sei se ele vai manter, né? Eu acho muito importante que o Santos tenha 3 zagueiros, pelo menos, né? Que gere uma confiança aí, principalmente na ausência do Veríssimo, para quando o Veríssimo jogar, ele ter essa opção. Eu acho que o fato dele ter opção já é algo, né? E não ter que colocar o Adonis, né, Nemir? Eu acho que isso já é algo. Não tem o Adonis ou o Zé Ivaldo, Nemir. Daí só acho que já dá uma melhorada, né, Nemir? É tipo tu tirar os excessos, né? Tirar a gordura. Eu tô com o José Cleidiano aqui. O Adonis não jogando já é um alento, Vitor, com todo respeito, hein? Mas só de não ter o Adonis, né? Eu já fico mais otimista, sabe? É um reforço para a zaga, né? A saída dele do Zé Ivaldo reforçaram o Santos, né? O Escobar, tudo bem que o Adonis ainda não tá 100% confirmado, né? Não é porque ganhou que eu vou sair falando bem de todo mundo. Não gostei não, Vitor. Não. Apesar dele marcar melhor que o Igor Vinícius, tá? Ele marca melhor que o Igor Vinícius, na minha opinião. Tomou um suador do tal do Andreas Gomes que deu dó, hein, Vitor? Se não fosse o Christian Oliva dar uma encostada nele ali no momento, e depois o Schmidt... Tanto que nesse lance que eu acabei de citar, ele foi envolvido junto com o Escobar. Não foi bem não, Vitor. Tomou... Foi mal, hein? Eu acho que os laterais deixaram a desejar um pouco no jogo. Falei isso na transmissão. Eram os calcanhares de Aquiles do Santos, os 2 laterais. Eu acho que o Escobar, no começo do jogo, teve um ataque que ele participou ali, mas é muito pouco, gente. Muito pouco. É um a menos quando o Santos está com a bola, né? É por isso que eu sou contrário a jogar 2 volantes lado a lado, tendo o Escobar no time, porque aí é muito jogador com características de defender, né? Tu tem um a menos para poder atacar, né? Então, tem muita gente que agora eu acho que vai começar a falar mais a respeito de jogar com 3 zagueiros, viu, Ademir? Eu acho que vai começar a torcedor, eu sinto que... Mas eu não vou ficar em cima do muro não, hein, Vitor? Não vai ter tempo para treinar 3 zagueiros, não vai ter tempo. Tinha que ter feito isso na parada para a Copa, agora não vai dar tempo. Você precisa de muito treino. E outra coisa, gente. Pois é, e outra coisa. O Santos não é um time que tem ótimos beiradas. O Santos não tem jogadores que podemos dizer assim, não, mas o tal jogador não defende bem, mas ele é ala. Não. Nenhum deles aí arrebenta como ala, nem o Escobar muito menos. Então, assim, coloca o Barreal de um lado, o Rony do outro. Tá bom. Aí o outro adversário, tu acha que quem vai marcar o ponta do adversário, tu pega um time com ponta bom, um estilo Eric Puga, quem vai marcar é o zagueiro. Ou quem vai marcar é o Rony, no lado, entendeu, gente? Então, assim, na hora do papel é até divertido tu fazer um time com 3 zagueiros, tu põe 2 alas, fica ofensivo. Olha, tem 2 volantes para proteger. Mas aí, quando tu vai para a realidade, aí eu ponho um time no outro lado, nesse mesmo guardanapo que tu rabiscou, tu muda de ideia, rapidinho. Vamos lá, Ademir Quintino. Schmidt, e aí? O que tu acha? Ele não foi bem, não. Se eu falar que ele foi bem, eu sou um mentiroso. No jogo passado, ele tentou 8 bolas em progressão. Ele errou as 8 no primeiro tempo. Hoje, ele tentou 8 no primeiro tempo. Ele errou 5. Resumindo, deu uma melhoradinha. Mais longe do que a gente já acostumou a ver, Vitor. Não chuta pra gol, né, Ademir? Nós precisamos de um volante. Nós precisamos de um volante mais rápido, urgente, Vitor. Urgente. Olha, gente, mais uma vez eu vou dizer, tá? Não se baseiem em notas de SofaScore, tá? Não se baseiem nisso. Boa, Vitor. Boa. Gente, esquece isso. É quase como uma nota do Cartola. Pelo amor de Deus, outro dia eu ouvi o Rica Perrone falando sobre isso. Deu vontade de mandar mensagem para ele falando, pô, cara, você tá 1000 anos fazendo isso. Como é que me cita a nota de sofá? A média dele no SofaScore. Só para vocês terem uma ideia, o jogo que o Brasil lá se lascou, o Casemiro teve nota boa, tá? O jogo que ele falha e tudo, enfim. Eu fiz um post sobre isso.
vocês terem uma ideia de como o Schmidt não foi bem, a gente cita até que ele tem até um Eu achei que tu ia falar algo contrário do que eu falei. Eu falei, ixi, acho que eu e o Vitor não vamos. Não, ele não foi bem, não. No segundo tempo, eu achei ele com muita transpiração, até fora da característica dele. Eu vou te dar um dado. Ele tentou 25 passes no campo do adversário. Ademir, ele acertou 15, 60%. Isso é ridículo. É muito, muito, muito baixo. Ele errou demais. Mas no primeiro tempo tava com 40%, até que melhorou o índice dele, Vitor. E ele não chuta pra gol. Gente, eu não jogo com ele e com o Oliva. Entre ele e o Oliva, eu vou sempre preferir o Oliva. Esquece, pode falar o que quiser. Ele é bote de jacaré. Eu não gosto, cara. Podem falar o que quiser. Volante lento pra mim, porra, num time muito encaixado. É o Pirlo que hoje eu não sei se eu escalaria, sabe, Ademir? Sinceramente, assim. Só que sem bola ele foi um dos caras que... Eu falei que ia falar sobre desarme, né, Ademir? Ele teve 4 desarmes, por exemplo. Que, né, nesse aspecto não tem como não elogiar, né? Não tem como. O Escobar teve 6 desarmes, entendeu? Quando a gente fala que o Santos desarmou bastante, temos que citar isso, né? Porque é inevitável dizer. Por isso que eu falei que o Escobar marca melhor que o Igor Vinícius, viu, Vitor? Apesar de não participar da ação ofensiva. O Igor Vinícius teve 3. O Ilharão, que a gente está elogiando e tal, ele teve 9 cortes, mas desarme ele não teve nenhum. Entendeu, Ademir? Eu sei que zagueiro às vezes é muito mais cortado que desarmar. O Ilharão não, desculpa. O Luan Pérez teve 1 desarme só, né? Então, assim, a gente consegue, né, entender algumas situações. O Oliva, por exemplo, teve 5 desarmes. Entendeu, Ademir? Então, aí tu começa a entender melhor algumas coisas. Mas dando sequência aí, vamos lá. Chegou a vez dele, inclusive, né? Oliva, o jogador que o Cuca... assim, é uma suposição minha, tá, gente? Ele nunca falou nada e tal, mas eu tenho certeza que ele gosta mais do Arão, gosta mais do Gustavinho e gosta mais do Schmidt, o futebol, tá? Do que do Oliva. Isso aí eu não sinceramente, eu não tenho muita dúvida quanto a isso, tá? Isso não é baseado em hoje, não, tá? É baseado em a gente acompanha, né? De lupa o Santos, né, Ademir Quintino? Penso do mesmo jeito. E outra coisa, ele tinha achado a posição desse rapaz... Ele tratou de tirar quando colocou o Schmidt no time. Eu falei agora há pouco. Desconfortável, né? Eu não gosto dele de segundo volante, eu gosto dele de primeiro. E ele já disse em coletiva que acha que o Oliva é segundo. Pô, o Cuca conhece mais de futebol, mas desculpa, nessa aí eu não tô com ele, não. Tá? Eu sinceramente, pra mim, né? Tem gente colocando aqui, o Oliva e Gustavo juntos. Eu penso o seguinte: dependendo do jogo. É aquela situação. E o Cuca não é uma loucura pensar o Cuca fazendo isso, tá? Porque o Cuca foi campeão brasileiro, sendo o único time entre os 20 lá atrás, jogando mano a mano, e todo mundo dizia que ele não ia aguentar, que ele ia acabar com o time, que não sei o quê, e ele bateu campeão. Então isso eu sempre vou lembrar disso, porque eu lembro... Palmeiras, você fala, né, Vitor? Palmeiras? Ele decidiu fazer, tipo assim, tá todo mundo indo pra lá, eu vou por aqui. E aí, claro, não foi só isso que fez ele bater campeão. Agora, o Gustavinho, vou te dar um exemplo. Hoje, especificamente, não tinha o Rojas na meia. Não teria um jogador. Mas vamos pegar um time, Ademir. Vamos ver aqui, na Sul-Americana, o camisa 10 lá, não sei se é o caso, né? O que era bom jogador até, mas... o próximo adversário do Santos, Ademir. Mirassol. Tirando Mirassol. Vamos imaginar que você vai marcar, exemplo, né? Você identifica, não, vamos marcar o Shailon ou o Eduardo, que fez gol agora. Tu abre mão de um jogador teu como o Gustavinho para, tipo assim, olha, marca o cara, esse cara não vai jogar. Aí é aquela coisa. O Gustavinho não jogar faz menos falta pro Santos ou o cara que é o articulador e o 10 do outro time jogar? Vamos pegar o Cruzeiro, o Matheus Pereira, né? Pegar agora, vamos supor, os caras contrataram o Almada. Porra, tu anula o Almada. O Almada não vai poder jogar, né? Tu tá trocando um pelo outro, só que assim, o Gustavo Henrique não vai te fazer tanta falta na criação, já o adversário perdendo o camisa 10, né? Eu sou a favor desse tipo de situação, sabe? Mesmo que aconteça o que aconteceu aquela vez que os caras falaram que o Amaral ia anular o Giovani, né? Ele marcou muito bem o Giovani, mas na primeira que o Giovani conseguiu se livrar, que deu o calcanhar, o Santos fez o gol, lembra? Lembro. 95, 96? 95, em cima do Clebão, que o Wagner girou. Não, o Giovani girou em cima do Clebão e rolou pro Wagner. Deu um passe bonito ali. Olha aí, Ademir. O Maria Gadu, não. O Barreal, camisa 22, está na tela, Ademir Quintino.
Não gostei dele hoje não, Vitor. Não gostei não, hein? Achei que foi bem substituído. Não estava bem não no vou jogo, discordar de não. É o você. jogador mais regular do time, mas hoje estava um pouco abaixo. Eu não sei nem se não é uma questão do desgaste, né, Ademir? Se a gente pegar depois da minutagem, porque, olha, fazia tempo que não tinha um jogo que o Barreal não finalizou, né? É raro isso acontecer, né, Ademir? Porque ele tenta, pelo menos, um chute ali, ele vai tentar, né? Ele vai te garantir, ele vai te entregar. E eu acho que ele teve 2 passes ali que eu lembro de ter da qualidade dele, mas já teve jogos muito melhores, né? Ele também foi um que errou muito, Ademir. Dos passes no campo do adversário, ele errou 50% dos passes. É muito, gente. É muito. Às vezes dá um dado isolado sem ter parâmetro. É importante, pelo menos, que eu te fale se é bom, se é ruim, né? E eu posso te dizer que errar metade dos passes no campo do adversário, né? Ele acabou tendo só 54% de acerto de passe. Eu não me lembro do Barreal com um jogo que ele errou tanto passe como esse, Ademir. Não me lembro. Não me lembro mesmo. Mas, para mim, eu não tiraria ele do time, tá? Dito isso, né? Como se fala. E ele, Ademir? Neymar. Tecnicamente não foi teve bem não, polêmica Vitor. hoje? Não teve polêmica hoje, Ademir? Teve o Não quê? teve? Teve alguma polêmica? Nada? Não teve? Teve a polêmica com o Thiago Mendes, né? Que mal Não, mas ele não educado. fez nada de errado, pô. Dessa vez o pessoal Não, não vai arrumar Neymar não. Neymar deu a mão pro cara, mesmo ele sendo desafeto. Ninguém vai achar o chifre na cabeça do cavalo ainda, meu pessoal. Sempre acha É. alguma coisinha ali. Não, Não vai não, ter dessa não, vez. não. A esquerda política do Brasil que pega no pé dele. Eu tô cagando pra esquerda, pra direita, pro centro, pra... Entendeu? Estou evacuando pra todos eles. Eu acho que a pessoa não pode ser julgada pelo posicionamento político dela e o Neymar é julgado muitas vezes por causa disso. Ele fez certo, ele deu a mão pro cara. E o cara tirou, ele ainda deixou a mão pra mostrar pra televisão. Ó, tá vendo? Tentei dar a mão. Mas esse imbecil, porque eu não posso chamar aquele ato de... Não tem outro adjetivo que não seja imbecil. Né? Uma coisa, Vitor, eu cheguei até a falar isso na transmissão. Eu ver um desafeto, alguém que eu não goste, no lugar privado, numa cantina, num cinema, num teatro, e não quiser cumprimentar ele. Ali, cara, eles 2 capitães dos 2 times, cara. E eles estavam representando duas instituições que já foram campeão das Américas, o Santos campeão do mundo. Então tem que ter civilidade. Boa fala, verdade. Entendeu? Vai lá, cumprimenta. Depois tu não precisa chamar ele pra comer pastel na tua casa, pra ir pra feira, pra Esbórnia, não. Mas tinha que ter civilidade. O cidadão é um imbecil. O vascaíno foi imbecil. Teve uma atitude de um imbecil. Não foi a atitude de um capitão da grandeza do Vasco da Gama. Tá? E só assim um detalhe, né? Porque eu acho que uma coisa que me incomoda muito aí em geral, né? No noticiário e tal, é 2 pesos e 2 medidas, né? Que é analisar as coisas de forma diferente dependendo de quem tá por trás do comentário. Tu imagina se fosse o contrário, Ademir? Tu imagina se fosse o Thiago Mendes estendendo a mão e o Neymar não cumprimentando. Pô, ia ter um monte de gente entrando na internet aí espumando, fazendo vídeo aí, espumando e tal. Eu sou um cara que, por exemplo, não misturo muito essa questão, até porque eu não espero nada do lado político de nenhum jogador. Em geral, né? A minha experiência de vida já mostrou que não dá para ter exemplo com relação aos esportistas, até porque vou falar isso e falo com conhecimento de causa, né? A gente tem, na maioria dos jogadores, a maioria absoluta dos jogadores, muita baixa escolaridade, né? Muita desinformação, muitos deles não têm nem ideia, não sabem nem o que faz um deputado, um senador, não tem ideia de nada sobre nada, a verdade é essa, tá? Pode alguém achar ruim, mas é a verdade. Já convivi em 16 clubes, imagina, multiplica por 30 isso. Na empresa que eu tenho há tanto tempo atendendo atletas, então já passou de muito mais que 1.000 jogadores. Posso dizer que isso não é um problema de um jogador ou de outro. Pode ver quando surge um mais inteligente que resolve falar, ele se destaca muito, né? Pega o Diego Ribas, um cara desse, os caras até puxam ele para algum segmento, né? Que ele poder, às vezes, até palestrar, se for o caso. Então, eu vejo que assim, analisa o que está dentro de campo. A melhor resposta que um jogador pode dar, Demir, o maior discurso do jogador é dentro do campo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar, né? Porque fora dele tem peso menor. É claro que quando o cara não responde dentro de campo, aí vão começar a achar várias coisas para dizer. Eu acho que assim, eu não espero do Neymar o mesmo Neymar de antes, eu tenho consciência disso. Só que a colaboração por time dele é inegável, né? Eu que sou um cara que acredito absurdamente na matemática, tenho que dizer que, cara, negar isso é negar a realidade.
O Ademir toda vez não deixa eu esquecer disso. O percentual com o Neymar é sem ele é outro. Se teve um jogo que o Santos jogou bem sem o Neymar, e aí muita gente oportunista falou: olha aí, o time joga bem sem o Neymar. Eu acho até que tem que jogar bem sem o Neymar. Só que você pega um todo, o Santos sem o Neymar, gente, não consegue. Não é coincidência o fato de ter ganhado fora de casa no jogo que ele jogou fora de casa. Não é coincidência. Ele foi o melhor em campo? Eu não acho. Ele ter sido o melhor em campo. Não acho mesmo. Só que a contribuição dele foi efetiva. Eu acho que ele teve o jogo passado, ele foi melhor do que esse, não há dúvida, mas ele deu a contribuição dele, né? Do mesmo jeito que o Roleiser não é titular e entra, se todo jogo o Roleiser entrar e ele for essa coisa boa pro segundo tempo, Ademir, não acho nem ruim que ele seja reserva. Não, claro, se colocar o Cabadeiro e tal, eu já fico meio assim, mas eu não acho ruim, Ademir. Por quê? Porque o Santos sempre teve esse problema de segundo tempo não ter um fato novo. Não tem um cara que vai. Né? Não tem isso no Santos. Pode mudar o contexto da partida, né? Pô, agora, a gente terminou outro dia o jogo, Tassiano, Cabadeiro e Rony no ataque, gente. E torcendo para ganhar. Né? Então, né? Eu penso assim, e a contribuição dele na falta, na bola parada. Né? Ele não vai mais dar arrancada. Você viu que ele foi driblar o Robert Renan? Ele tem uma dificuldade. Só que hoje ele desarmou. Ô, Vitor, 10 anos atrás, o Robert Renan ia tá buscando a bola dentro do gol. Ademir, hoje ele não faz mais aquela mudança de direção, gente, que ele fazia. Né? Aquilo que ele fazia. Isso aí é óbvio, é só você assistir. Só que 20% dele é melhor do que a maioria dos jogadores. E assim, o Cuca fez bem. Uma hora tira o Gabigol, o Tassiano foi pro esforço e ele continuou por ali. A bola caiu no pé dele. E teve uma inversão, não sei se tu reparou, porque no rolê estava aberto pela direita, acompanhando o lateral Piton. Foi o Tassiano pra lá. Aí quando o Santos marca o primeiro gol, o Cuca mete o Tassiano lá pra acompanhar o lateral, que é mais rápido, né? Tem mais pulmão, e mete o rolê de centralizado. Força, né? Mais força, é lógico. Perfeito. Ademir, o cara que é melhor tecnicamente, o cara detrimento ao que é pior, o pior corre pro melhor. Eu lembro, pô, a humildade do Jameli falando, cara, como é que eu não ia correr pro Giovani? Como é que eu não ia correr pro Giovani, Ademir? O Giovani não era veterano. É porque pro estilo de jogo dele o melhor era aquilo. O Tupanzinho corria pro Neto, o Palinha corria pro Raí, e o Raí era forte, muito forte fisicamente, mas era uma questão de inteligência, né, Ademir? Vamos lá dar sequência. Não, mas eu quero falar só um tostãozinho do Neymar, né, se você me... Se você me fica permitir. À vontade, fala quanto você quiser. Será que eu permito, Ademir? Tecnicamente o Neymar não fez um grande jogo, não. Mas mesmo assim participou das faltas aí, principalmente a terceira lá do Luan Pérez. Agora, a mudança de comportamento do Neymar nesses 2 jogos. A fala dele no vestiário, quando eles tomam a prensa da torcida uniformizada, que falou que os caras não estavam comemorando, que aquilo não pode acontecer. Ele tá certo. Hoje tivemos um Neymar líder dentro de campo. Não foi a liderança técnica que a gente está acostumado a ver. Foi uma liderança inteligente, que não entrou na pilha do Thiago Mendes, que não arrumou o 3º cartão amarelo. O Santos precisa dele pro jogo contra o Mirassol. O Santos precisa dele pro jogo contra o Corinthians. O Santos precisa dele pros 2 jogos contra o Palmeiras. O Santos precisa dele pro jogo contra o Internacional. O Santos precisa dele muito. Porque com o Neymar, o Santos tem um aproveitamento de mais de 50%. Se o Neymar cai para 20%. É um comentário idiota. Desculpa o termo. E quem quiser que vista a carapuça falar que o Santos é melhor sem o Neymar. Os números não demonstram isso. Não. Isso aí não dá. Isso aí esquece. Entendeu? Esquece. Aí é... E é esse Neymar que a gente quer, liderando esse time esforçado. Porque o time do Santos é limitado. Terra plana, né, Ademir? Falar que... Porra, com ele é terra plana, né? Terra plana. O cara acredita na terra plana. Olha, só para dar uma noção aí, o Neymar... Pegar só esse ano, né? Pra gente não misturar as coisas, né? Tira os 2 jogos da Copa do Mundo, 21 jogos, né? Já tá incluso o jogo de hoje. Só carregar a informação aqui, Ademir. O pessoal ter ideia, né? Vamos tirar esse jogo os 2 jogos da Copa do Mundo, somam 21 jogos com 10 vitórias. Tá? Eu acho que aqui já tá respondido, né? 10 vitórias. E aí, 7 empates e 4 derrotas. Né? Pra vocês terem uma ideia, o aproveitamento do Cuca, agora com essa vitória, passou dos 50%, mas era 49% antes desse jogo. Então, a partir do momento que o Neymar tem um aproveitamento maior que o próprio técnico, né? Tudo bem, que chegou depois, né? Enfim, é meio que inegável, né, Ademir? O pessoal pode morder o cotovelo aí, não tem problema. Como eu falei, eu me preocupo com o que faz dentro do campo. É claro que
trabalhando no futebol, eu não posso negar que esse papo de que o jogador faz o que quiser fora de campo, isso é conversa, tá, gente? Já expliquei, já mostrei o contrato da CBF, essa história aí é falta de informação de jornalista preguiçoso que não tem acesso e não vai atrás sobre o contrato padrão da CBF. O Ademir já viu algumas vezes esse contrato porque tem um filho profissional. Gabigol, camisa 9, Ademir Quintino, artilheiro alvinegro, Ademir Quintino. Tu gostou do estilinho dele comemorando, Ademir, que ele parou assim, ó? Meteu uma marra, né? O meu filho que fala que você formou aura, né, Ademir Quintino? Ó, eu não sou oportunista, né? Eu vou falar o comentário que eu fiz no intervalo, tá, Vitor? Falei, ó, se tiver que tirar alguém do ataque do Santos, apesar de eu não gostar do futebol do Cabadeiro, eu tiraria o Gabriel. Por quê? O Gabriel teve 2 grandes oportunidades e desperdiçou. Agora, como é que eu vou tirar o cara que é o único aí na frente que sabe fazer gol? Foi o meu comentário no intervalo, Vitor. Tá? Posso falar uma coisa, gente? Podem criticar o quanto quiser, vocês estão no direito, porque a expectativa é o Gabigol de lá atrás. Eu sei disso. O Gabigol de 2017, 2018, 2019, né, Vitor? Só que procurem, tá? Centroavante é gol, certo? Beleza. Procurem quantos jogadores tem. Vão ser poucos, hein? Já vou adiantar. 17 gols no ano. E tem meio gol por jogo. São 34 jogos e 17 gols no Santos esse ano. É meio gol por jogo. E ainda tem somado 7 assistências, né? Lembrando que quando o Neymar está em campo, quem bate pênalti é o Neymar, né? Porque tinha muito se atribuía a questão dos pênaltis do Gabigol. Então, assim, quem for reclamar do Gabigol, acho que antes, pelo menos, tem que pensar nisso. Ele não é mais... Eu sei que o grau de exigência do Santista é muito, muito alto, muito forte, mas ele não é o mesmo, ok. Só que meio gol por jogo, com esse time do Santos aí, que tem jogo que cria 1 ou 2 oportunidades para o centroavante, ele perdeu o gol sim, perdeu. Só que 2 chances de fazer uma, Ademir. Meio gol por jogo, eu acho que tá bom demais, né? Eu acho que tá bom demais. Hoje ele perdeu 2, né, Vitor? Uma feita, aquela de pé direito, né? Que o pé só. Acho que o pé direito ele só. Considera aquela de cabeça gol perdido, Ademir? Cara, ele tava sozinho no lance. Ele não costuma perder um gol daquele, não, apesar do cabeceio não ser o forte dele. O movimento de antecipar ali é meio difícil, né, Ademir? Não sei. Mas quando caiu na canhotinha, ele não perdoa, não, Vitor. Ele sabe fazer gol, cara. Sabe fazer gol. Só pra vocês terem uma ideia, o Neymar é 21 jogos esse ano, com 8 gols e 7 assistências. E assistências o Neymar já superou o ano passado, que tinha dado 4, né? Só que o Neymar fez 11 gols, fez 8. Eu acho que o Neymar vai ultrapassar também o número de gols. Só que se você somar os dois e botar em participações em gol, o Neymar tem 15 e o Gabigol tem 24 participações em gols em 34 jogos. É um número muito alto, tá, gente? Só para citar para vocês. Isso é porque ele não tá no prime dele, hein? Tá? Não tem como, né? Os outros enxergam ele de outra forma, viu, Ademir? Inclusive, hoje na transmissão falaram. A diferença é que o Vasco não tem um Gabigol. Você tem uma ideia. Se o Vasco tem um Gabigol, Vitor, ganhava o jogo. Se o Vasco tem o Gabriel Barbosa, ganhava o jogo. O Vasco falta o cara que empurra a bola pra dentro. O Vasco começou o segundo tempo a milhão. Os 15 primeiros minutos do segundo tempo do Vasco era pra ter feito 2 gols. E não fez, porque faltou o cara pra empurrar a bola pra dentro do gol. O Rony foi feliz lá no chutão agora que ele deu. Começou os substitutos, né, Ademir? Isso. 62 minutos de jogo, Vitor, 17 eu não quero ser oportunista porque ganhou todo mundo, é maravilhoso. Ademir, o Rony não entrou bem. Não entrou bem, Vitor. Você está preocupado em que digam que você é oportunista, Ademir. Você viu? Está sempre relatando isso. O Rony não entrou bem, Vitor. Deu um chutão ali, foi um chutão. O Roleza que arrumou tudo de cabeça, Vitor. E só, não fez mais nada. Quantas vezes você achou que o Rony foi bem, Ademir, no Santos? Né? Complicado, né? O Rony é um reserva de luxo, não porque ele é bom, porque ele é caro. É isso que eu enxergo, tá? Eu vejo que, por exemplo, né, hoje eu de manhã trabalhei no jogo da Chape com o Bahia. Aliás, foi um jogo bem legal, né? 3-3. Porra, cara, é triste ver a Chape assim, com a diferença de pontos tão grande, Vitor, porque ela começou a jogar bem, Vitor. Mas eu tá demais. O Rogério Ceni botou para jogar um moleque de 17 anos, canhoto, grandão ali pro lado. Se tu olhava assim, tu não falava assim, que tu olha pro Robinho, tu vê que é um menino, né? Tu olha pro Nadson, até pro Davizinho. Tu olhava pro moleque, tu não via um menino, sabe, Ademir? E ele um homem. Falou, não vai pra seleção sub-17, vai jogar aqui porque tu vai ser titular.
e contratações, Ademir, com investimento no banco. O que eu quero dizer com isso? É que, assim, o Rony, ele ocupa um espaço que deveria, para mim, ser de um jogador da base, sabe, Ademir? O moleque que vai entrar para dar um fôlego, ou aquele cara que nem custou caro pro clube, né? Lembrando os velhos tempos, Ademir. Entrava na ponta direita Osmarzinho, né, Ademir? Porra! Dava aquele sufoco ali. Olha, gente, isso é época de vaca magra no Santos, hein? Ademir, o Rony é muito atrapalhado. O Rony é muito atrapalhado. Sinceramente, pra ti. Eu não vou mentir que eu cheguei a fazer um comentário. Eu gosto de ressuscitar algo que eu falei na energia, porque tem algumas pessoas que estão aqui na live, nós estamos com mais de 2.200 pessoas, obrigado. Caramba, muito legal. Mas muita gente tava me acompanhando lá, senão eu falei assim, pô, o cara é oportunista. Eu cheguei a falar, cara, quando o desculpa, gente, a gente vai falar do Cabadeiro, mas falar que o Cabadeiro tem técnica, pra mim, desculpa, hein. Pra mim ele é pedestranista. Eu vou repetir, o Cabadeiro pra mim é um pedestranista. Ele tinha que correr aqui no dia 31 de dezembro, aqui na frente do Pré da Gazeta, em São Paulo, a corrida de São Silvestre. Ele tinha que estar na Olimpíadas lá, competindo pelo Paraguai. Falar que ele tem técnica, não, ele é corredor. E não tava funcionando, Vitor. Ah, mas ele botou a bola na trave, Ademir. Botou a bola na trave porque o goleiro do Vasco já tava querendo entregar a paçoca desde o primeiro tempo. E falhou, e ele meteu a bola e caprichosamente ela bateu na trave. Eu cheguei e falei, o Rony faz melhor o facão do que o Cabadeiro. Também não espere técnica do Rony que não tem. Mas faz melhor o facão. Eu cheguei a fazer esse tipo de comentário aí na energia, tá? Só pra deixar claro. E foi bom tu falar porque a gente acabou, né, que não falou sobre o nosso querido Cabadeiro e pulou logo pro Rony, né? Mas foi uma coincidência, tá, Vitor? Eu não lembrei que não tinha falado dele. Não. Eu acabei lembrando aqui. Ô, Vitor, só Cabadeiro, pra citar pra vocês, né? O Rony não finalizou no gol, tá? E o só deu esse Cabadeiro... chutão pro alto aí que virou exatamente um pré-passe de assistência do Roleiser. Na verdade, o Cabadeiro que teve foi aquele cabeceio, né? Foi aquele cabeceio. Eu, particularmente, sinceramente, entre o Rony e Cabadeiro, eu prefiro nenhum dos dois, viu, Ademir? Não vou te mentir, não. 3-0 Flamengo, é isso aí, Vitor? 3-0, e olha, é no Maião, hein? Eu tô vendo... Rio, não, me julguem, mas enquanto a live Flamengo... tá rolando aqui... Eita, eu tô vendo Série C. Tá? Imagino. Tá rolando também o América Mineiro perdendo pro Atlético. Time que tá indo muito bem, viu? O Alex Cabeção aí treinando o Atlético. Tá fazendo um bom trabalho aí, tá ganhando de 2-0 também. E é isso aí, Ademir. Hoje eu vi o nosso querido Gama lá, tem um cliente no Gama, que lá subiu pra série C. O Uberlândia também subiu. Uberlândia subiu. Eu achava o CSA. Eu achava o CSA favorito, cara. E o Uberlândia ganhou 2 jogos. Aqui do Uberlândia, Ademir. Eu tenho uma camisa que eu ganhei de um seguidor aí do Uberlândia. Vou mostrar aí. Ademir Quintino, vamos agora retomar aqui onde é que nós estávamos. Depois do Rony... Cabadeiro mal, hein? Cabadeiro mal, hein, Vitor? Desculpa, não deu certo essa estratégia. Eu achei que o Cuca ajeitou o time nas alterações. Cabadeiro não deu certo a estratégia, não. Não, esquece. Para mim, o Cabadeiro só faria o mínimo sentido ele para apostar a corrida com o zagueiro lá em contra-ataque. Ele aberto na direita aqui, para recuado, esquece. Ademir Quintino, e o Gustavinho? Voltou, né? Eu acho que essa que é a boa notícia, é o retorno dele, né? Vitor, longe do melhor momento dele, longe do prime dele, mas para quem tava sem ritmo de jogo, eu achei que ele voltou bem, Vitor. Ele deu outra dinâmica ali na marcação, cara. E assim, é o jogo para ele voltar, né? Eu acho que esse jogo é o jogo do retorno e tal. Tá tudo bem. Sabe, Ademir? E o próximo jogo, eu acho que é o jogo que ele vai estar mais confiante. Tipo, não senti nada, tô legal. Porque treino é uma coisa, o jogo é outra. Eu coloco ele na frente para mim. Se for para jogar com o Oliva, ele quer, não tem jeito, nem negociável. O Cuca não vai abrir mão de jogar com 2 volantes. Ok. Jogue então Oliva e Gustavo Henrique. Pelo menos o Gustavo Henrique vai fazer cobertura, vai ser rápido. Né? Tu põe ele pelo lado direito e o Oliva pela esquerda. Por quê? Porque na esquerda ali o Escobar já não sobe muito. E o Gustavo, assim, para fazer cobertura, ele é mais rápido. Se for para jogar com 2 volantes. Porque eu faria Oliva e Bom Tempo e pensaria de uma outra forma aí a parte ofensiva. Mas, enfim, hoje, para mim, o ponto positivo com relação ao Gustavinho é que ele retornou, não sentiu. Que tem jogador que retorna e sente, né, Ademir? Sabe aquele retorno que... O português botou o Nuno Moreira
E ele deu conta, Vitor, na marcação. Foi bem. Nuno Moreira. Depois eu fui lembrar desse Pedro Emanuel, cara, jogando pelo Porto, o treinador aí, viu, Ademir? Eu não lembro dele não, Vitor, confesso. Ah, sério? Porra, o bicho era brabo. Aqueles cara sisudo, né? E o Tassiano, Ademir? O que achaste? Tecnicamente não colaborou não, mas só o fato dele correr atrás do Piton, que depois saiu, entrou o Puma Rodrigues, não arrumaram nada lá pelo lado dele. Ele recompôs bem, Vitor. Não é o que a gente espera do atacante, mas com a vitória parcial do Santos, ele fez bem esse trabalho aí de tático, né? Eu achei que ele foi bem nesse trabalho tático aí, Vitor. Ele entrou para isso, né? Ele não entrou para definir nada na frente, foi para fechamento de lado. Ranieri, eu acho que então, Ranieri, foi falado hoje, eu falei, putz, é ele. Eu não tava ligando o nome à pessoa, né? Mas é ele sim. O Tassiano não tem muito o que falar da parte ofensiva, ele entrou para jogo totalmente tático, né? Cumpriu o papel dele, era até evitar cruzamentos, né? Fazer e ser mais um cara para defender no jogo aéreo. E aí a gente volta no cara que, para mim, o melhor jogador do segundo tempo, né? Para mim, ficou até na dúvida. Disparado. Os jogadores do Santos. Disparado. Entrou muito bem, né, cara? O Rolês entrou muito bem. Não foi pouca diferença, não, Vitor. Ele deu uma qualidade técnica no meio-campo do Santos. Não só pelo passe de cabeça pro Gabriel Barbosa. Ele já tinha metido uma bola pro Neymar um pouco antes. E a vitória do Santos passa muito pelos erros do Léo Jardim e o volume de jogo que ele empregou pro time do Santos, Vitor. Todo mundo preocupado com o Neymar e ele distribuindo. Sabe o que é interessante no caso do Rolês, gente? Que vai totalmente na contramão de outros jogadores que estiverem em campo, que eu citei, né? Os erros de passe no campo do adversário, Ademir, que a gente citou, né? Do próprio Schmidt. O Rolês, ele errou mais passes percentualmente, mas foi o número mais baixo no campo defensivo. 83%. De 6, acertou 5. Só que no ataque, no campo do adversário, Ademir, acertou todos. Ele só errou um. Ele só errou um, Ademir, de 12. Nem lembro desse que ele errou. Então ficou com 92%. Então, Ademir, foi um passe curto, Ademir, do lado, não sei se tu vai lembrar, do lado esquerdo ali, um passinho curto que por isso que passou batido, né? Não lembro mesmo, confesso que eu não lembro. Quando eu lembro eu falo, e se mas não você lembro. olhar o mapa dele, Ademir, o mapa de calor, né, a movimentação que ele teve, tu identifica que ele não ficou por um lugar só do campo, ele circulou, Ademir. Tem agora é uma pena, Vitor, ele não aguentar mais de um tempo, né? Ele não aguenta mais de um tempo fisicamente. Cara, ele foi o maior investimento do Santos. O Santos não tem que ter um setor de saúde. Porra, então vai lá, ele paga pro Palmeiras e trata ele no Palmeiras, pô. Que lá eles recuperam atleta, tirando o Paulinho, né? Que tem um problema crônico. Mas a questão que eu digo assim, Ademir, tem que haver alguma coisa. Se ele tem um desequilíbrio muscular, tem que ver, sabe assim, Ademir? Não é normal, né? E é claro que eu tô falando isso, né? E o pessoal que tá assistindo pode ser do staff, fala, porra, a gente faz tudo isso já e tal. Tudo bem. Só que tem uma coisa que eu sempre lembro, Ademir, quando a gente fala de parte física, por que poucas vezes tu vai ver eu, Ademir, citando o nome de preparador físico e criticando o preparador físico? É uma coisa que dificilmente eu faço. Sabe por quê, Ademir? Porque tu imagina que o cara dá o mesmo trabalho de treino, dependendo da posição, né? Separa em grupos, né? O zagueiro tem um trabalho, às vezes o lateral tu vai ter mais um trabalho, às vezes, diferenciado, porque é mais anaeróbico do que aeróbico e tal, né? Só que assim, Ademir, se você tem um jogador, 2, no meio de 30, que estão bem fisicamente, esquece de falar do preparador físico. Por quê? Porque se tem 2 que conseguem estar bem, não é mérito desses caras, eles estão seguindo a mesma programação que os outros. Então, se num grupo que todos têm esse mesmo trabalho, tem um que vai mal, pior que o outro fisicamente, a culpa é do jogador, Ademir. Pode haver uma culpa compartilhada quando há algo que não descobriram, um desequilíbrio que o jogador possa ter, né? Quanto tempo o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, ele veio se curar, vamos dizer assim, é que podemos falar assim, Ademir, no Santos. Tu lembra que no Santos que foi 2007. Ele tinha um problema que o pessoal tratava de um jeito, de outra coisa e tal. Então, assim, o Rolês, como foi o maior investimento do Santos, tem que ter esse cuidado. Então é assim, se não tá dando certo ele no segundo tempo, pô, então vamos colocar ele no segundo tempo dos jogos, vamos continuar ganhando, tá ótimo. Só que o ideal não é esse, né, Ademir? Eu acho que tem que ter um trabalho em torno disso. A questão é que, se joga o Gabigol e o Neymar, não tem como tu poupar ele desse retorno. Então tu já sabe que se jogar o Gabigol e o Neymar e ele estiver em campo,
tu sabe que tu vai ter o esforço por parte dele, vai fazer essa função do Cabadeiro. E tu vai queimar uma ou duas, se não 3 substituições, né, Vitor? Tu tá decidido em jogar com Gabigol e Neymar? Tudo bem. Rolê vai ficar no banco? Beleza. Segundo tempo, tu tem um fato novo. Só que vai ter jogo que ele vai conseguir fazer o time melhorar, vai ter jogo que não, e vai ter jogo que às vezes o cara já entra, por exemplo, tá perdendo 2-0. Vai lá, Rolê. É foda, né? Enfim. Olha, a Priscila tá agradecendo o Flamengo. 4-0, Ademir. 22 minutos, eu acho que acabou lá em Mirassol. O Palmeiras tem 3 pontos na frente, gente. Só que o Palmeiras acabou a gordura, porque o Flamengo continua com um jogo a menos, hein? Exato. Então, meu amigo, na tabela dos pontos perdidos estão empatados, né, Ademir? Como era exatamente. Cabeça a cabeça. E aí, quem entrou por último, né? Mas entrou aos 43 do segundo tempo, não dá pra falar nada. A gente já falou, tá? Ele entrou pra segurar um jogo aéreo, coisa do tipo. Pra pegar um bichinho mais gordo, né, Ademir? Quem joga pega um bichinho mais gordo, o Ananias deve ser... Ficou 3 zagueiros, né, Vitor? Ficou 3 zagueiros no final. Ah, sim, sim. O André Paiva, vivo o defumador. Galera do chat, fala aí de onde vocês estão falando aí. Galera chegou junto aqui por e-mail aqui. Mandar um abraço aqui, ó, pro Marcelo Vaz Rodrigues, o Carlos Eduardo França Moreira. O Carlos Eduardo França... Ademir, é o olhar 43, Ademir. Tô ligado, tô ligado. RPM. Na área, o Marcos Menezes de Trindade, Lucas Tavares Afonso, José Marcos Ferreira. Na área, o Alexandre Cardoso, Giovanni Luigi Cristofolini. Olha aí, rapaz. O Odemar Valim Filho. Olha, o doutor tá aqui. Ele tá aqui, Ademir. Tá aqui, Cordaço. Tá aqui, Cordaço. Tá com a gente. Ô, doutor, num momento feliz desse, tinha que aparecer o senhor na área. Que maravilha. E ele, Ademir? Até despentearam. Ele tá, Ademir, hoje ele não abusou daquele dia, Ademir. Ele meteu um bonezinho, viu, Ademir? Eu vi. Cuca. Aí o pessoal acha que... se eu jogasse no Santos, se fizesse um gol, bagunçava o cabelo dele, assim, Ademir, ó. Tu não fazia isso, Ademir? Gol! No cabelo do Cuca. O primeiro tempo do Santos não foi legal, não. Deu uma melhorada na segunda metade, mas não foi legal, não, Vitor. E ele fez 3 alterações logo de cara. Né? A galera tá falando da cidade aqui, hein, Ademir? Aos 16 minutos, né, que ele fez a alteração. Foi o Barreal no... Foi. Saída do Barreal para a entrada do Cabadeiro. A saída do Gabigol para a entrada do Tassiano. E a saída para a entrada do Rony. Saíram Gabigol, Cabadeiro e Barreal. Para entradas de Rony, Tassiano e... Não, Tassiano é depois, né? Tassiano foi Gustavo. Gustavo, Rony. Gustavo. Né? Isso. Gustavo, Rony e Benjamin Roleiser. Aí depois passou 6 minutos. Ele arrumou o time, ele arrumou o time aí. Porque o Gustavinho começou a marcar melhor. Mesmo com o Rony, né? Mesmo com o Rony. E mesmo com o Schmidt, que não estava num dia legal. Tá? Pois é. Olha, Ademir, que legal. Depois vamos ler a cidade da rapaziada. Olha, é inegável que o Cuca, depois da Copa, melhorou até o aproveitamento dele, né? Agora passou dos 50%. Atingiu um percentual que faz com que o Santos não seja rebaixado, tá, gente? Por que eu falo isso? Não adianta citar o percentual do Cuca, tem que citar o percentual do Santos. Hoje é 37%. O Santos é o time que está em primeiro na turma dos que estão brigando pelo rebaixamento, se a gente deixar o Vitória de lado. Porque se o Vitória, por exemplo, quanto que está o jogo do Vitória no Barradão, gente? Alguém tá... Vitória e quem, Vitor? Vitória e Botafogo. Esse jogo eu não estou vendo. Vitória está ganhando 1-0, Vitor. Vitória está ganhando de 1-0. Então, o Vitória fica... Ele sai, né? Então, é do Santos para baixo a briga pelo rebaixamento. Porque o Vitória vencendo, ele vai passar os 40% de aproveitamento. Não é que ele tá livre, né? Nem o São Paulo tá livre. Na verdade é essa. Não, o São Paulo tá mal, hein, Vitor? Não ganha 9 jogos. Então, só que o Santos com essa vitória, Ademir, a importância dela é o seguinte. O Grêmio perdeu. O Santos consegue estar à frente do Grêmio, Ademir, por um gol de saldo, né? O Internacional não jogou esse final de semana, Vitor? O Internacional joga amanhã, Ademir, com o Remo. Amanhã, tá. Você tem uma ideia de como a coisa podia estar Mas confronto direto, né? Então, Ademir, veja bem. Se o Santos tivesse perdido o jogo, ou se o Santos tivesse empatado com o Vasco... Tava na zona. O Remo vencendo passava o Santos, Ademir. Olha que loucura. Se tu falasse isso um tempo atrás, olha como o Remo teve uma digamos assim, uma possibilidade de melhora.
O Mirassol é o único que agora tem um jogo a menos, tá? Da turma que briga pelo rebaixamento, o Mirassol tem um jogo a menos, que se ele vence, ele passa o Santos, né? Desse jogo a menos. Ou seja, ficando só Grêmio e Santos acima da zona de rebaixamento. Por isso que, assim, a gente tá feliz, gente, mas é aquela felicidade que é só por hoje. A gente sabe, é muito realista aqui na QTV em saber que não tem nada garantido. Gente. Tem muitas batalhas pela frente ainda. O Santos ganhou uma final, gente. A verdade é essa. O próximo jogo do Santos, pra gente falar da sequência, é outra Santos final. joga em casa do Mirassol. É outra final, gente. Por que final? Aí. Porque é confronto direto. Ah, então o jogo contra o Corinthians não é final? É final pro Santos. Pro Corinthians, nem tanto. Perfeito, né? Vitor. Perfeito. Pro Santos é. Porque enquanto o Santos não tiver livre, gente, não tiver mais tranquilo, porque o Santos tem que passar para a primeira parte da tabela. Aí tu pode dar uma respirada, não é acomodar, é respirar. Né? O que é muito diferente, né, Ademir? Sobre o Cuca, Ademir, o que será que tá passando na cabeça desse senhor, hein? Pro próximo Ele vai mandar jogo? Um time alternativo agora, lá para... A Vitória, Ademir, tu acha até que a Vitória possibilita ele fazer isso com mais tranquilidade, né, Ademir? Concordo. Sem pressão, né? Ele vai mandar um time alternativo lá. O Neymar não deve ir para o Equador, tá, Vitor? Neymar não deve ir para o Equador. Pela informação que eu tenho, ele não vai, tá? Nem para ficar no banco, tá? Posso estar enganado, mudar. No Santos as coisas mudam rápido, mas a informação que eu tenho hoje é que o Neymar não vai para o Equador. E domingo que vem, gente, é contra o Mirassol na Vila, que é o principal. Então o Neymar não vai, de repente vai poupar mais um ou outro que tiver com CK alto, coisa do tipo. Vai com o time lá para garantir um empate. Né, Ademir? Se acontecer desclassificado, gente, eu troco a desclassificação pela vitória contra o Vasco. Porque lá na frente pode ser que esses 3 pontos sejam os pontos que salvaram o Santos, principalmente por causa do momento. Porque agora, por exemplo, o Santos perante o Vasco, Ademir, tem 3 pontos, criou a gordura que não tinha. Os times mas o saldo, né, que fez 3 e o Vasco tomou 3. O Vasco tem menos 9 de saldo. E a defesa do Santos, que é entre as piores defesas, só tem 3 times que tomaram mais gol que o Santos. Só tinha 2 times que tomavam mais gol que o Santos. Que era o Remo e a Chapecoense. Né? Que tem, respectivamente, 36 Agora gols. Agora o Vasco, né? 46. Não, o Vasco ainda está com 32. O Santos sofreu 35. Caramba. Então, o fato do Santos não ter sofrido gol, gente, e feito 3, é um feito para o Santos enorme. Fora de casa. Tá de brincadeira, gente. Tá de brincadeira. 5-0, Flamengo, hein, Vitor? 5. Caraca. Meu amigo. Segura que eu quero ver, hein? E o gramado lá é perfeito, né, cara? Dá pro Flamengo exercer o futebol deles. Então, ô Cuca, fique tranquilo, hein? Próximo jogo aí, se der, deu. Se não der, não deu, meu amigo. O que vale é o Brasileirão, Demir.